Olá, meu nome é Lincoln, eu vou ser um dos professores de vocês nesse ano de pré-vestibular. E nesse primeiro capítulo da Sociologia, eu vou começar falando dos impactos sociais das revoluções industrial e francesa e também sobre os impactos que esses eventos tiveram nos grandes sociólogos, nos clássicos, né, como Weber, Marx, Durkheim e Simmel. Falar desses eventos é falar dos tópicos que ajudaram a consolidar a disciplina e ajudaram ali no pensamento deles a consolidar a própria modernidade, essa transição entre as sociedades pré-modernas e as sociedades modernas. Começando a falar da Revolução Industrial, o que ela significou? Ela significou a evolução científica e tecnológica e a transição, né, entre a manufatura para as máquinas, a economia manufatureira para a economia industrial ou capitalista. E essas máquinas, elas começam a ocasionar mudanças produtivas, ou seja, um novo modo de produção com os novos meios de produção, sendo esses conceitos marxistas, os meios de produção sendo as máquinas, as próprias forças produtivas, como os homens, né? O que isso ocasionou? Ocasionou produção em maior escala em menos tempo. O Marx, no manifesto, ele vai assinalar que em menos de um século de sociedade industrializada se produziu mais do que a soma dos séculos anteriores, com a produção manufatureira, né? Por quê? Porque as máquinas estão ali trabalhando e a sociedade moderna gera uma necessidade de concentração, de acumulação de capital maior do que a sociedade pré-capitalista, porque as interações econômicas mudam. Não existiam países desenvolvidos e subdesenvolvidos, por exemplo, nas sociedades pré-capitalistas, como vão surgir nas sociedades modernas, né? E esse avanço tecnológico é cada vez mais rápido. O avanço tecnológico é cada vez mais denso, é informação, é a cidade crescendo, são os processos indo, mudando, e a gente sem saber processar aquilo. Isso gera o quê? Gera alienação, segundo Marx, gera coisificação, segundo Marx, ou também reificação, segundo Simmel, que é o quê? É a separação do ser com o que ele produz, é a separação do ser com a sua subjetividade e, consequentemente, uma objetivação do mundo. O que é isso? É cada vez mais os seres preocupados com os objetos e não com isso, não com as características, os aspectos subjetivos do mundo. O que mais a Revolução Industrial produz? Né? Uma migração dos trabalhadores rurais para as cidades. E essa migração, conhecida também como êxodo rural, é o que leva o campo cada vez mais ao prejuízo e ao acúmulo de pessoas nas cidades. E aí, por exemplo, na Inglaterra, que é onde começa essa revolução industrial ali na segunda metade do século XVIII, você tem as leis de cercamentos. O que são as leis de cercamentos? Foram o quê? A privatização dos campos, okay? A privatização dos campos e por senhores com grande poder nas mãos e campos que eram área de trabalho dos camponeses. Então, isso obrigou as pessoas a fazerem o êxodo rural, né? E por conta da necessidade de mão de obra nas fábricas, é um dos
motivos para que os grandes, né, os grandes industriais, os novos industriais, os burgueses, fizessem isso para obrigar as pessoas a trabalharem. O que que isso quer dizer? Né? Quer dizer o crescimento acelerado das cidades industriais. Isso não é bom. Por que não é bom? Porque gera pobreza, gera inchaço populacional. Por quê? Porque a demanda de trabalho é muito maior do que a oferta. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem muita gente querendo trabalhar e pouco emprego. O que que isso proporciona ao burguês? Né? Isso é muito bom ao burguês, porque ele pode não querer oferecer salários bons, ele pode querer minimizar os direitos trabalhistas que não, aí nesse ponto, no começo, não existiam. Então, as pessoas, elas trabalham muitas horas por dia, elas não têm o mínimo direito, elas têm salários baixíssimos, e aí sim vai cada vez mais piorando as condições de trabalho por necessidade, para não passar fome, né? E aí a gente botou aqui mais condições de saneamento básico, de moradia, uso do trabalho livre assalariado, exatamente. Esse assalariado aqui não é necessariamente sem nenhum tipo de salário, tá? Mas é a diferença entre a produção e o que se produz, o que se recebe, que a gente vai ver mais em Marx, ele vai falar sobre isso. E a característica principal de tudo é efetivamente o estabelecimento do modo de produção capitalista. A Revolução Industrial que estabelece esse modo de produção e é ela que vai ser o objeto de estudo quando se fala de modo de produção capitalista, quando se fala de implementação de uma nova luta de classes, como o Marx bota bem, no caso da sociedade moderna, entre proletário e burgueses. Em segundo lugar, nós vamos falar sobre Revolução Francesa, que também foi um dos objetos de estudo, um dos eventos de estudos muito importantes, mas, enfim, mas ela em si também teve uma significância filosófica muito grande, né, para acarretar no surgimento efetivo da sociologia, né. Então, a sociedade francesa passou por uma profunda transformação, óbvio, né? A França, ela ali do século XVI, por exemplo, a presença de Luís XIV, o próprio Rei Sol, ele fala: o Estado sou eu, ou seja, é um governo absolutista, é um governo que concentra poder, é um governo sem liberdade, sem expressão, né? E aí você está saindo de uma França governada por aristocratas, onde o pensamento filosófico e social era tirado do pensamento religioso, ou seja, a influência iluminista se levanta contra esses pensamentos, né? O iluminismo, ele prega pela razão. O iluminismo, ele tem a filosofia da história iluminista. O que que é isso? É o pensamento de que o progresso se dá pela razão. E só a razão é capaz de nos fazer chegar a uma evolução que tem um fim bom, que tem um fim ideal, que os humanos, os homens estão procurando, né? Que, enfim, no século XVI, Hobbes procurava no século XIV, Maquiavel procurava no século XVII, o Spinoza procurava. Vocês vão ver, provavelmente vão ver Maquiavel e Hobbes em filosofia, e vocês vão ver os estados, né, desses caras, os contratos sociais deles. Então, representa o quê? Representa a queda de uma elite monárquica do governo, como essa de Luís XIV. É só um exemplo, tá, gente? Porque o Luís XIV não estava
no poder nessa época. E a ascensão da burguesia, que é a burguesia que vai criar o plano da luta de classes, que vai criar essa rivalidade, essa dualidade. Então, é sempre ter em mente o quanto esses dois eventos, como a Revolução Industrial, estão interligados. Essa burguesia que vai cada vez mais se industrializar, essa burguesia que vai tomar conta e que está até hoje no poder contra o próprio proletariado, né? Então, você tem uma instauração de uma ideologia liberal no governo, direitos e liberdades individuais, a noção de propriedade privada, que vai entre ali os iluministas, vão ter crises dessa propriedade privada, então alguns que vão defendê-la, então alguns que vão criticá-la de certa forma, mas admitir a importância dela. E é bom também salientar que esses pensadores iluministas muitas das vezes eram caras da elite, né? Eram caras que, mesmo que estejam à procura de uma liberdade, e que isso foi muito importante, mesmo que seja à procura de uma ciência, de se afastar cada vez mais da igreja, do pensamento religioso, são pessoas que também têm suas limitações, são pessoas que também defendem seus privilégios, então é muito importante salientar isso. E a defesa da forma da organização social e acumulação capitalista. E é exatamente isso que eu estou falando. É, São pessoas que defendiam, sim, a acumulação de capital, que vai gerar essa bagunça que a gente vive hoje, que é a relação de países desenvolvidos suprimirem cada vez mais países subdesenvolvidos, né? Esse mito de que a gente crescendo vai virar desenvolvido não é real. Essa interdependência entre países, essa dependência dos países da América Latina, por exemplo, os países da Europa e dos Estados Unidos. E uma questão muito importante também, que vai ser a Declaração do Direito Humano e do Direito do Cidadão, que eu acredito que entre todos, essa foi a marca mais importante, até mesmo em relação à própria Revolução Industrial, que vai ser exatamente essa ideia que vai salientar, né, a criação de sindicatos, por exemplo, esse mercado de trabalhadores e do cidadão, que vai ser influenciado muito, 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 até mesmo no século XX. E essa conquista, né, esse querer pela liberdade, esse querer pelo uma nova pensamento que rompe com as normatividades anteriores, vão refletir também na arte, como as vanguardas que vão vir aí, essas vanguardas que vão cada vez mais querendo romper com uma normatividade existente no pensamento clássico, aquele que resgatava da Grécia, né, como era no Renascimento, mas é uma produção de uma identidade nova, de admitir que estamos caminhando para uma realidade totalmente diferente das pré-capitalistas, totalmente diferente. Eu acho que é isso que vocês devem saber. Muito obrigado a todos que prestaram atenção até aqui. E beijo!